Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, gente? Amém. 2 Reis, capítulo 2. Eu quero contar dos quatro estágios da vida de um cristão. Eu acho que o crente tem que ser cheio do Espírito Santo e tem que mudar a história do mundo, amém ou não? Esses dias eu estava lendo isto, 40 jovens, 40 pessoas até 40 anos que estão mudando a história do mundo. Se alguém viu essa reportagem um tempo atrás? Aí tem lá o Neymar. Como é que o Neymar está mudando o Brasil? Tem um bando de cabelo de vassoura, né? Neymar está marcando uma geração. Neymar, Luciano Huck, vai fazer 40 anos, está marcando a história de uma geração, com lar docilar, lata velha, essas coisas que ele gosta de fazer, ONGs, né? Luciano Huck é o cara, né? Vi lá a menina que mexe com marketing da Natura, 35 anos, revolucionou a venda da Natura. Tinha um cara lá que eu não entendi porque que estava lá, Luan Santana, não sei porque que estava lá não. Te dei, só te dei uma, não sei porque que estava lá não, mas estava lá. E eu falei, cara, não tem um crente nessa lista. Não tem um crente nessa lista. Aí depois eu fui ler que morreu aos 27 anos uma moça cantora que bebeu demais, fumou demais, transou demais e morreu. Como é que é o nome dela? Amy Winehouse. A música mais famosa dela é que ela senta e fala assim: querem me internar, não vou. Já viu no YouTube? Música ridícula, velho. Vendeu 2.365.000 CDs. O acesso no YouTube dela foi o maior recorde da Europa. E no mesmo dia morreu um cara também, aos 90 anos de idade, chamado John Stott. Quem é John Stott? Quem sabe? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Quem sabe quem é Winehouse? Gente, tem problema, em todo lugar eu pergunto isso. John Stott, 90 anos de idade. Diz Billy Graham, o maior clérigo moderno, fez o estudo do livro de Marcos durante 10 anos na igreja dele, vendeu mais de 60 milhões de livros, revolucionou a teologia, morreu aos 90 anos no mesmo dia que a Winehouse. Eu fiquei pensando os dois encontrando no além. Já pensou? Eu fiquei imaginando lá em casa, gente, imagina esses dois encontrando no além. Eles encontram no além, aí a Winehouse fala assim: tudo bem, quem é o Senhor? Lá no além, não sei se o além é assim não. E aí, tudo bem? Como é que está o senhor? Tudo bem. E aí, o que você fez? Eu cantei, fumei, transei, bebi e morri. E aí, e agora? Para onde você vai? Não sei, mas abriu um buraco ali, está um calor ali, eles estão me chamando. E eu pensei que no inferno ia ser só balada. Aí Satanás grita lá: você era estagiária, filha, agora você vai ser contratada. E você? Quem é você, meu senhor? Eu sou o John Stott. E de repente a porta do céu se abre, o maior clérigo moderno. 60 milhões de livros. 10 anos comentando o livro de Marcos da igreja dele. Tem um livro dele que são 53 princípios do livro de Marcos. O X-Men da teologia. E aí abre o céu, o portão, não sei se céu tem portão, abre o portão do céu, o querubim pega a trombeta. Entre John Stott. E de fundo a música: quando o grande dia chegar. Juliano Som no céu cantando, né? E os anjos batendo continência pro cara. Véi, esse é o cara. Você é o cara. E eu comecei a pensar: como é que vai ser a minha ida para o céu? Será que vai ter um querubim de 6 asas tocando corneta para mim? Será que eu vou chegar lá e vou marcar a história da minha geração? Ontem eu fui pregar numa igreja e teve lá 70 equipes de rap, dupla, tripla, sei lá. Os caras cantando rap lá. Um monte, era tipo um lance de rap na rua, muito legal. Os caras cantando e eu sentado esperando para eu pregar lá. Sentado umas 2h30, ouvindo os caras. E já viu as músicas? O rap bomba na rádio aqui em Goiânia, né? E as músicas dos caras antes eu matava, dava tiro, fumava, transava, bebia, sei lá, era flamenguista, sei lá. Vou estar aí na internet, perdoa aí, irmãos. Mas aí o cara aceita Jesus, no final do rap ele aceita Jesus, né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, qual é a maior loucura que a gente faz para Jesus depois que aceita Jesus? Não adianta Saulo virar Paulo se não vai fazer loucura para Jesus, não? Quando eu era do mundo eu matei 70. E aí, o que você fez agora que você está na igreja? Eu fui na igreja e estava chovendo, estragou a escova da minha esposa, mas nós somos loucos por Jesus. Quando eu era no mundo eu virava a noite na boate. E agora, vocês vão para vigília? Eu estou tão cansado, trabalhei tanto. Não é assim? Às vezes a gente faz tão pouco por Deus, né?
Hoje eu quero comentar com vocês a história de duas personagens da Bíblia, Eliseu e Elias, que está em 2 Reis 2. Quem achou diz amém? Achou aí? Vamos ficar de pé para a gente ler a Bíblia? Cara, eu achei tão legal o louvor de vocês hoje. Eu gostei, cara, gostei. Vocês dois estão noivos? Cara, não vai faltar música na casa de vocês, hein? Não, meu bem, canta pra mim. Muito doido. Olha só, 2 Reis 2. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Senhor, eu te louvo porque o Senhor me trouxe aqui, Pai. Obrigado pela vida dos pastores. Senhor, abençoe cada jovem, que essa palavra possa ser bênção, Deus, em nome de Jesus, para cada um aqui. Eu te peço isso em nome do Senhor. Amém. Pode sentar aí, gente. Eu gosto demais desse texto, porque esse texto aqui fala de 4 lugares na Bíblia. Esses dias eu estava fazendo meu devocional e eu comecei a pesquisar sobre esses 4 lugares aqui. E eu pensei, cara, isso aqui são 4 estágios da nossa vida. São 4 estágios que eu preciso viver, que você precisa viver. Deus mudou minha vida um tempo atrás. Eu sou professor de biologia e ano passado eu fiquei 3 anos sem dar aula e um amigo meu me chamou para dar aula. Oi, André, te vi agora, tudo bem? E André, gente, muito tempo andou com a gente ali, né, André? Me aguentou. Oi, Juliano, viu você agora também? A irmã baixou a cabeça. André me aguentou lá na igreja, viu? Né, André? E eu estava dando aula esses dias e fiquei 3 anos sem parar de dar aula e um amigo meu me ligou: vamos dar umas aulinhas, me fez uma proposta indecente lá, eu aceitei. Vem aqui para a escola, abre uma célula no recreio, pensou que era grana? Não, foi um lance de pregar para os meninos. E eu comecei de novo a tomar gosto desse negócio, de dar aula. Porque o cara, se tem algum professor aqui, sabe que o negócio vicia, o giz vicia, né? E aí, um dia eu estava indo para casa e um cara me ligou e falou: ó, a gente está querendo você na nossa equipe. Não vou te falar o nome da escola, mas uma das melhores de Goiânia. E eu fiquei muito tentado. Cheguei em casa muito empolgado, falei para a Sibeli assim: bem, tudo vai mudar. Pô, acho que eu vou ganhar R$1 por minuto agora. Vou comprar aquela casa que você sonhou. Me chamaram para trabalhar na escola que qualquer professor de Goiânia sonha. E aí ela olhou para mim e falou assim: bem, você não acha que você está fugindo do propósito, não? Eu falei: mas que raiva. Tem uns textos da Bíblia perigosos, né? Quando Deus fala assim para Abraão: fala com a tua mulher Sara e faça tudo o que ela te disser. Misericórdia, estranho. E ela falou assim: vai orar. Deus tem um chamado para você, você já esteve nas melhores escolas, a gente morava na T63, Deus levou a gente para o Guanabara, Deus mudou a nossa vida, né? Agora a gente está construindo o prédio da igreja no Guanabara, é uma revolução lá. Nossa igreja, André lembra disso, há 10 anos atrás, quando tudo começou, tinha lá o estacionamento de bicicleta, né, André? E a gente chegava lá, meu carro era velho, do meu pai, mais ou menos, e os irmãos chegando de bicicleta. Mês passado, um vendedor de uma concessionária de Goiânia me ligou e falou: pô, pastor, eu quero te agradecer, eu bati minha cota, eu vendi 10 carros zero só para sua igreja. Eu falei: cara, dá um para mim então, brother, né? Porque o evangelho muda a vida de uma pessoa. E naquele dia, eu entendi, sabe o quê? A Sibeli falando para mim, que eu sou feliz dentro do propósito de Deus na minha vida. O lugar mais feliz na terra é o lugar onde Deus te coloca. Esses dias eu estava ouvindo a história de uma irmã me contando em Minas, que o irmão dela é piloto de avião, piloto de jatos executivos. E teve uma pane no avião, e ele estava com 4 empresários no avião. E ele falou assim: atenção, senhores passageiros, as turbinas falharam, nós iremos morrer. Mas vocês podem entregar a vida para Jesus agora, senão vocês irão para o inferno. 100% de colheita.
Todo mundo aceitou Jesus. E na hora que aceitou Jesus, as turbinas funcionaram. Eu estava voltando agora de Vitória, quarta-feira, eu entrei no avião e falei, Senhor, que ninguém precisa de ti nesse avião aqui. Mas Deus colocou o cara ali. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que parar e pensar, onde que Deus me quer? Esse texto aqui, Elias estava indo embora, e Eliseu acompanhava ele desde 1º livro de Reis, capítulo 19, verso 19, quando ele joga a capa sobre Eliseu. E na reta final da vida deles lá, Elias falou, olha, a história diz que Elias, aonde ele passava, ele construiu uma escola de profetas. Então nessa passagem tem Elias, Eliseu, mais uns 50 caras olhando para eles lá. E ali, de repente, ele falou, olha, eu vou te levar em 4 lugares. E eu confesso para vocês que no dia que eu li isso, esse ano, né, na leitura bíblica desse ano, eu fiquei, por que esses 4 lugares? E eu fui pesquisar sobre esses 4 lugares. Então a primeira cadeira aqui, vou fazer daqui para lá, vai ser o primeiro lugar que eles foram, que foi, qual foi mesmo? Você lembra aí do texto? Diga, Gilgal. Fala, Gilgal. Fala, gente, Gilgal. Elias levou Eliseu para Gilgal. Gilgal, aí eu fui pesquisar, o que é Gilgal? Gilgal é o lugar da virada, é o lugar da transformação. No livro de Josué 4,19, quando Josué entra na terra prometida, Deus fala para ele assim, olha, aqui em Gilgal você vai construir um altar, e esse altar significa o seguinte, para que todas as gerações passem, e saiba que fui eu, Deus, que te libertei vocês do Egito. Olha para trás, o Egito ficou, olha para frente, agora é a promessa, só que a promessa precisa ser conquistada. Gilgal é o dia que você olhou para trás e falou assim, quer saber, mundo, some da minha vida. No dia que você, irmã, aquele namorado chegou para você e falou assim, olha, se você quiser ficar comigo, larga esse negócio de igreja. E você falou para ele assim, caça seu rumo, pega o beco, rapaz. Não sei se já aconteceu isso com você, comigo já. A menina virou para mim e falou assim, se você quiser ser louco por Jesus e pregar no carnaval, não volta nunca mais. Eu falei assim, some da minha vida então. Uns 9 meses depois eu conheci minha esposa, ela tinha 15 anos na época que eu conheci ela. E a gente ia fazer um evangelismo lá na pecuária. Eu falei para ela assim, eu vou virar a noite na pecuária com teatro, com rema. Você não quer ir comigo para a gente evangelizar? Ela falou assim, nossa, é tudo que eu quero. Eu falei, eu caso com você, Branquela. É isso que eu quero. Gilgal é o dia que Deus muda a tua história. É o dia que você para de olhar para trás. Elias estava falando para Eliseu assim, para de olhar para trás. Para de achar que você é um nada. Para de achar que você não vai mudar a história. Quem está pregando aqui para você hoje é um cara que tinha 13 anos de idade, ele era asmático, tímico, burro, falava fino, que todo mundo falava assim, vai comer ovo de pato para engrossar a voz, rapaz. E um dia eu estava no monte, e um cara pôs a mão na minha cabeça e falou assim, isso que te digo e te falo, servo meu, eu adoro essas coisas. Você vai pregar para multidões. Eu comecei a rir do cara, falei, bicho, conta outra piada. Você não me conhece. Eu estudo e tiro 6. Eu vou fazer jogral na igreja, eu desmaio. Mas Deus está te falando que Ele vai te curar. Mas aquele dia eu tomei posse disso. Aquele dia lá no monte do Pessu foi meu Gilgal. Foi o dia que eu falei assim, quer saber, eu vou mudar a história da minha família. Sabia disso? Eu vou mudar a história da minha família. Há 5 anos atrás eu escrevi um livro, Estratégia do Avivamento. Um cara chegou para mim e falou assim, comprei teu livro. Eu falei, foi você? Porque eu só vendi um. O resto eu dei tudo de presente. Aí eu falei, não vou escrever mais livro, esse negócio não dá certo. Há 2 anos atrás, minha esposa falou para mim assim, bem, por que você não escreve as histórias doidas que a gente vive? Por que você não escreve para jovem, adolescente? Tão legal essas coisas que a gente prega, que a gente vive, o nosso rala. E aí nasceu o Segura a Onda. Aí depois eu fiz um livro chamado Você é Escolhido, que em 8 meses eu vendi 1.500 livros. Eu vou reeditar ele agora. E o Convicções, com 5 meses, mais de 1.000 livros vendidos. O Segura a Onda está indo para 4.000 exemplares, quer dizer, em 2 anos estou chegando a 9.000 exemplares. Porque um dia eu decretei, quer saber do negócio? Aqui vai ser meu Gilgal, eu vou mudar a história. E eu recebo e-mail do Brasil inteiro. Esses dias eu recebi um e-mail de um cara que falou assim, ó, a profecia se cumpriu. E aí eu abri, quando eu vi esse e-mail assim, a profecia se cumpriu, eu pensei que aqueles e-mails de PowerPoint, sabe aquele trem? Aí você clica, eu odeio aquele trem. Vai passando as imagens. Um amigo estava andando, que saco, desliga esse trem, é spam. E aí, mas não era não, era um e-mail, falou assim, pastor, ano passado, você estava pregando no Loucos por Jesus em Belo Horizonte, você desceu do altar, e eu te abracei chorando e falei, pastor, eu sou o único crente da Faculdade do Espírito Santo, no meu curso.
e você tirou um livro do meio de sua Bíblia, você é o escolhido, e falou assim para mim, olha que loucura isso aqui, eu não lembrava de nada disso. Falei, cara, você é o escolhido para mudar a Universidade Federal do Espírito Santo. Me dá um abraço aqui. Pastor, eu comecei uma reunião, um clube bíblico na faculdade. Em 6 meses eu estou te mandando esse e-mail para te dizer que amanhã nós teremos 100 universitários orando, fazendo uma vigília dentro do campus para mudar a história da faculdade. Eu falei, cara, isso que é e-mail que eu tenho que receber, né? Não? Que loucura isso aqui. Porque um dia eu decretei, eu vou mudar a história do meu povo. Você pode dizer amém por isso? Diga Gilgal. Fala, Gilgal é o lugar da transformação. Talvez você ache que você não vai ser ninguém. Talvez você ache que você não vai impactar ninguém. Talvez eu estou olhando aqui para os futuros pregadores que vão trazer o avivamento nessa cidade. Talvez você está entrando em lugares que eu não posso entrar. Eu conheci uma menina esses dias que ela é chefe de uma UTI neonatal. Eu falei, filha, você pode estar em um lugar onde eu não posso estar. Põe óleo na tua mão e unge os meninos, não, os bebezinhos. Talvez você é um residente de medicina e você vai ser igual uma ginecologista que tem aqui em Goiânia, que eu sou fã dela, que quando ela faz o parto ali, ela já pega o neném, pode ser filho de macumbeiro, espírita, católico, ela fala assim, Senhor, eu te consagro, ele é teu, dentro da sala de cirurgia, eu sou fã dela. Olha que bênção. É isso que Deus tem para nós. Aceita o teu Gilgal hoje, diga Gilgal, fala Gilgal. Lugar da transformação. Eu estou bombado hoje que eu estava pregando até agora 7h15 ali no acampamento, por 140 doidos, estava voando cadeira. Eu tinha que pregar aqui, eu falei, põe a palavra 6 horas da tarde, colocar 7h15. Eu falei, pastor, faz oferta, um louvor grande, pede para mim de louvor, pregar um pouquinho que eu estou chegando. Segundo lugar, diga segundo lugar. Segundo lugar é qual mesmo? Betel, diga Betel. Morada de Deus. Não tem Gilgal, gente, se não tiver Betel, sabia disso? Betel foi lá em Gênesis 35, quando Jacó pegou lá os filhos dele, que tinham arrebentado os caras que tinham estuprado Diná, e falou assim, nós vamos voltar para Betel, nós vamos ajoelhar e pedir perdão. Sabe o que é Betel? O dia a dia que você encontra com Deus. Você sabe qual que é o maior meu grilo hoje aqui no Brasil, assim, quando eu prego nos lugares? É porque eu acho que a gente ora pouco demais. Tem um amigo meu, pastor Gustavo do Nova Geração, ele foi lá na igreja do Paul Yang-Shu, ele falou que lá tem uma plaquinha assim, ó, se você jejue só 40 dias, senão você pode passar mal. Qual que é o jejum mais louco que você já fez? Pastor, eu estou fazendo jejum de Coca-Cola, meu irmão, isso não é jejum não, vai para o centro de recuperação. Pastor, eu estou fazendo jejum de televisão, eu falei, pelo amor de Deus, você está endemoniado. Jejum, qual que é o jejum mais punk? Esses dias nós íamos ter um encontro de casais, minha filha ficou doente, a outra filha ficou doente, minha esposa ficou doente, a máquina ficou endemoniada de lavar e quebrou a porta, a torneira estourou, a Sibeli falou assim, nós vamos fazer um jejum. Então vamos, qual que é? Lá vem minha mulher de novo. 3 dias com pão e água, foi assim, só Jesus na causa. Ninguém morreu, cara. Continuei trabalhando o dia inteiro, não falei para ninguém, pãozinho, água, pãozinho, água, pãozinho, água. Dá umas tremedeiras. Vamos lá, Senhor, quebranta a minha carne. A gente está começando semana que vem, pastor Carlão. Lá na igreja é um mês, dia 1º de outubro. Agora o culto da Rede Jovens nosso lá da Mocidade. Um mês eu não separo da minha Bíblia. É o nosso mês de outubro. O lance é o seguinte, tem que ir com a Bíblia para todo lugar que for. Se vai lá para a faculdade de História, põe na carteira para o professor falar assim, eu não concordo com ela. Aí você fala assim para ele, vá para o inferno sozinho. Estou treinando os meninos para fazer algumas respostas interessantes. Porque a Bíblia é muito bom, cara. Esses dias eu fui pregar em uma cidade chamada São Mateus. Conheci os surfistas de Cristo. Aí os caras pegam a prancha. Olha que loucura. Ganhei uma aula de surf. Nossa, cheguei lá todo empolgado. Estava fazendo 13 graus. Falei, vou não. Já chega um pinguim, né? Os caras, eles pulam a arrebentação, reúnem. Eles têm uma Bíblia, que a Sociedade Bíblica fez, que é impermeável. Aí eles tiram a Bíblia da cintura e faz lá o clube bíblico no mar. Muito louco. E os caras falam assim, eu não entendi nada que os caras falaram para mim. Velho, o manto é muito doido. Eu falei, bicho, o que é o manto? Pastor, você já foi para o vale? Rapaz, eu tenho guerra de vale. Não, pastor, o vale é o lugar que a gente ora. Eu falei, não, bicho, lá em Goiânia é monte. Lá é vale, os caras. E os caras estão lá lendo a Bíblia, dentro do mar. Olha que loucura. Eu estava em Caldas Novas, eu fui andando no hotel com a minha Bíblia. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um teste, porque eu estou fazendo o teste drive para falar para os meninos, né? E eu lá em Caldas Novas, no hotel com minha família, fui andando com a Bíblia no hotel. Pus no balcão, dá uma água aí. Aí o cara chegou e falou assim,
Você é crente? Eu falei, opa, deu certo. E nessas Bíblias jeans, rosa, não, preta mesmo, a Bíblia mesmo. Espada justiceira de Thundercats. E aí, eu estava lá, o cara falou assim, é porque eu olhando para a Bíblia, não olhando para mim não. Eu estou muito longe de Deus. Cara, não acredito, está dando certo. Eu falei, qual que é o seu nome? Ele falou assim, John. Eu falei, John não é o seu nome. Não. Seu nome é John, o desviado, que vai arder no quinto dos infernos. Que isso, pastor? Mas eu estou aqui para orar por você, cara. Vamos abrir a Bíblia, ó, lá no balcão, bar molhado. E o cara começou a chorar. Não adianta a gente ter uma vida transformada em Gilgal, se eu não tiver um Betel diário com Deus. Você sabe qual que é a chave das respostas para a sua vida? Mateus capítulo 6, e quando orares, entre no seu quarto, Deus que te vê em secreto irá te recompensar. É isso que o Senhor está falando. Pensa que loucura. Às vezes, esses dias eu atendi um cara, um líder de igreja, pastor, meu problema é que eu não tenho tempo, eu oro dirigindo, eu oro andando, eu estou praticando orar sem cessar. Eu falei, glória a Deus, mas você está falhando na chave principal do sucesso, que é o dentro do teu quarto. Quando você desliga o teu celular, quem é casado, namorado aqui sabe como é bom estar falando com o namorado, com o ungido de Deus, com a costela perdida, e toca o celular no meio do assunto, não é? É bom falar com o maridão e tocar o celular, não é? Eu dava aula pra caramba e uma vez eu combinei com minha esposa assim, nós vamos pro cinema quando eu chegar em casa. E quando nós chegamos em casa, tocou o meu celular e aí apareceu na agenda o nome de uma escola. Quando acontece isso é porque alguém faltou, os caras estão te ligando pra você ir, né? Aí a Sibeli falou assim, mas você não combinou que a gente ia sair? Eu falei, aham. Falei, então tá bom. Estourou o celular na parede. Vamos pro cinema. Eu falei, nossa, você está nervosa, hein? Então bora, sim senhora. Mas a gente faz isso com Deus, está lá orando. Ô Senhor, peraí Deus, só um pouquinho. E aí, beleza? Não, tá. Ou então a gente não compartilha nossos sonhos com Deus. Esses dias eu atendi uma menina, pastor, eu comecei a orar com um cara, e aí a gente orou os 3 meses que você pediu, e no dia da gente fechar o contrato do negócio, ele falou que não me queria mais. Deus não me ama. Eu acho que eu vou me matar. Eu falei, filho, deixa eu falar um negócio. O não de Deus é melhor do que o Serra Dourada lotado, falando sim. Sabia disso? Esse dia eu atendi um cara, pastor, montei minha empresa, senti de Deus, só que eu não perguntei para Deus. Em um mês eu estava quebrado, devendo triplo. Não chamou Deus para ser sócio? Aí eu falei para aquela menina, entrega agora esse coração doído para Deus, que Ele vai te dar o teu ungido. Aí falou, pastor, mas Deus não me ama. Aquele cara era tudo que eu tinha, ele é lindo, os olhos não sei o que, e falou todo o que eu falei, menina, ele não é tão bonito assim não, o amor é cego. Deus tem algo melhor para você. Deu uns meses, ela estava lá na igreja, chegou um cara, todo estiloso, bonitão, cara. Sentou do lado dela, eu lado do altar. Ei. Ela chegou assim, um mês depois, pastor, eu falei, não precisa falar nada. Ele chegou, eu falei, chegou mesmo, menino de Deus, líder, abençoado, trata bem ela. Betel é quando eu encontro com Deus todo dia, e choro na presença de Deus, e clamo, e peço. Sabia disso? Você sabe o que eu tenho orado nesses dias? Para Deus levantar uma juventude em Goiânia cheia do poder de Deus. Tem um movimento que está começando em São Paulo, de uns universitários, eu estou doido para trazer esses doidos para cá. Olha o que os caras fazem, eles ficam orando dentro do quarto. No tempo deles, vai orar dentro do quarto e Deus fala assim, vai no shopping e vai passar um cara de calça jeans, camisa vermelha e boné azul. Para esse cara e fala que ele é meu ungido. Isso é o estágio máximo de loucura, não é? Aí a menina vai lá para o shopping, chega o cara, fica uma hora lá comendo um Big Mac. Aí passa, deixa eu falar um negócio para você. O Senhor manda te dizer que você é ungido dele, que ele tem um plano na sua vida, ele morreu por você e que você está longe do Senhor. O cara começa a chorar, sou eu mesmo, como é que você sabia? Olha que loucura! É isso que a gente está precisando na nossa vida. Ter um Betel diário, encontrar com Deus, clamar, chorar. Não é verdade? É ou não é, gente? Fala amém. Ser cheio do fogo, chegar na faculdade e não aceitar as coisas desse mundo. Olhar nos olhos das pessoas, ter um olhar de convicção, o olhar de Estevão. Atos capítulo 8, verso 1 diz que na morte de Estevão havia um jovem chamado Saulo, que consentia na morte de Estevão. Já pensou o olhar de Estevão no chão para Saulo, apedrejado, todo estourado, Estevão lá? A Bíblia diz que ele tinha sido enchido do poder de Deus e pregou com uma ousadia tremenda, que os caras espancaram ele. De repente ele está morrendo e fala assim, Deus, perdoa essa galera aqui, ó. Eles não sabem de nada que eles estão fazendo. A vida cristã é tudo doido, não é?
A vida cristã fala: se eu quiser ser exaltado, eu tenho que me humilhar. Se eu quiser viver, eu tenho que morrer. Se eu quiser ser abençoado, eu tenho que chorar. Tudo loucura, só doido para ser crente mesmo. Mas aqui havia um olhar para aquele jovem Saulo. Você já imaginou o olhar de Estevão, cara? Você já pensou o olhar de Estevão? Um olhar, aquele olhar que parece que você está nu, né? Ele olhando e falando assim: olha, eu tenho a vida. É esse olhar que eu clamo para você ter todos os dias lá na sua faculdade, no seu trabalho. Um olhar totalmente diferente. Sabia disso? Que você não perca a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Betel é quando você encontra com Deus. Elias estava falando a Eliseu: olha, você vai ficar sozinho mesmo, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa: você vai ter Betel na sua vida. E a Bíblia conta que Eliseu fez coisas sobrenaturais, não é? Quem conhece a história de Eliseu sabe disso. Coisas muito loucas. Porque ele teve Betel. Quem está entendendo diz amém. Aí depois vai para Jericó. Não é isso aí? Você sabe o que eu entendo que é Jericó? Eu viajei em Jericó quando eu estava lendo. Qual que é a primeira cadeira mesmo, gente? O que é Gilgal mesmo? E a segunda cadeira? Vocês são inteligentes, hein, turma? Que benção, hein? Terceiro lugar, Jericó. Jericó, Josué capítulo 6. Josué se vê diante da primeira guerra dele. Imagina, o cara era estagiário de general. Se ele perdesse ali, pode ir para a China, some daqui, você não presta. Ele ficou na vida inteira atrás de Moisés. No último capítulo de Deuteronômio, Moisés impõe as mãos e transfere para ele. Fala assim: ó, você vai vencer, rapazinho. E ele entra na terra prometida e vê aquele muro. Se você estudar sobre Jericó, vai ter no murinho pequenininho de Jericó, 3 carros cabem lá em cima. Eu estava estudando sobre isso. Diz que se um cara fosse cavar naquela época, ele ia demorar 6 anos para entrar em Jericó. Era a cidade mais fortificada, a principal cidade do inimigo. E Deus falou para Josué assim: Josué, sabe o que Deus fez com Josué? A história da formiguinha e o elefante. Conhece quando a formiguinha falou assim para o elefante: vamos atravessar a floresta junto? O elefante: sobe aí, é nós. E atravessou a formiguinha em cima do elefante. Ela desceu, estendeu a patinha e falou assim: conseguimos. É mais ou menos isso. É o dia da estratégia. O dia da estratégia. Deus falou assim: dá uma volta, toca a trombeta. Uma volta, toca a trombeta. No 7º dia, 7 voltas, 7 trombetas. Vai cair. André, onde você quer chegar? Vou te contar um negócio. Deus nos dá estratégias. Sabia disso? Esse dia chegou uma menina lá na igreja: pastor, eu perdi meu emprego. Vendedora daquelas que vende até areia no deserto. E perdi meu emprego. Falei assim: vamos orar. Chamei o marido dela é palestrante de vendas, esses vendedor pitbull, esses trenzinhos. E aí eu falei: vamos orar. Eu falei: pastor, a única coisa que vem na cabeça é vender lingerie de porta em porta nas lojas. Eu registro minha empresa no Sebrae e tal. Oh, meu Deus, cuidou. E aí, não, pode pegar, já parou, já, tadinha. Aconteceu alguma coisa, vê se uma formiga picou ela, o que foi? Se perdeu. Ah, meu Deus, pronto. Volta aqui. Aí, ó, é isso que a gente tem que fazer com Deus todo dia, ó. Achar Ele, não? Sair bem disso aí? Foi bom. Obrigado. E aí, essa menina falou assim: pastor, é isso que Deus está falando, mandando eu fazer. Ir de loja em loja, pegar uma mala, lingerie, pega a maquininha sem fio lá, GPRS, vou vendendo crédito e débito. Cara, essa menina começou. Deus falou com ela. Tem 1 ano. Está de carro zero, fazendo faculdade de administração para administrar o próprio negócio agora. E esses dias ela foi numa concessionária, a mulher pegou a calcinha e falou assim: você pode fazer uma simpatia para meu marido voltar? Ela: claro que eu posso. Eu vou fazer uma simpatia para Jesus Cristo de Nazaré. E começou a orar naquele lingerie, o povo foi chegando, ela orou por todo mundo, ainda fez colheita no negócio. Se Deus mandar você vender pão de queijo, você vai ser o maior vendedor de pão de queijo da terra. Sabia disso? Jericó é o dia da estratégia. Talvez você está pedindo: Senhor Deus, qual que é a estratégia que eu devo para pregar na minha faculdade, no meu serviço? Qual é a estratégia que eu devo ter para trazer os meus amigos para a igreja? Eu fui pregar na igreja batista, olha que loucura. O cara é capitão da polícia em Brasília, lá na região dele. E o general chegou para ele e falou assim: olha, eu preciso de um teatro bem grande
para eu dar cursos de uma semana, eu tenho que passar, eu acho que é 12 mil sargentos. Ele falou assim, ó, o cara pegou o projeto e entregou para o capitão. Olha que loucura isso aqui, o cara estava me contando. Eu tenho um auditório, aonde? É na minha igreja, se o senhor não importar, os caras vão ter aula das 7 da manhã ao meio-dia. O general falou assim, beleza. Presta atenção que loucura isso aqui. De segunda a sexta, uma turma. Não sei quantos que dá lá no prédio, não. Os caras fazem cantina, café da manhã às 6 horas da manhã e lanche. Já tem 5 da igreja que estava desempregado na cantina, porque imagina, uns 1000 PM comendo. Gente, pelo amor de Deus. Todo dia antes de começar, o pastor faz uma devocional de 5 minutos. Na sexta-feira é culto. No vídeo que eu vi, os caras vão tudo de colete à prova de bala, eles têm que estar fardados. No vídeo que eu vi, um veio chorando e entregou a vida para Jesus. Porque o ímpio entregou um projeto para o cliente e falou assim, faz alguma coisa. Olha que loucura, gente. Talvez você está hoje aqui precisando de uma estratégia do céu. Talvez você está hoje aqui precisando de um start de Deus. Não é não? E é isso que Deus vai fazer. Nós estamos construindo o prédio lá da igreja. Lá na igreja a gente só não vende a salvação, o resto está tudo vendendo, gente. E aí, esses dias minha sogra ligou e falou assim, meu genro, eu estou com umas caixas aqui de roupas americanas seminovas. Os americanos eles vão na lavanderia. Eu só ando de roupa americana, gente. Minha sogra manda tudo. Estou chique, não estou? Eu chego no lugar, pô pastor, você só está igual o pastor Carlão, de Ralph Lauren. Minha sogra que mandou para mim. Pô, Carlão. E aí, cara, olha só. Minha sogra falou assim, então eu vou te mandar umas caixas. Cara, ela mandou 6 caixas. A gente fez 15 mil panfletos. Vendendo tudo R$10, R$15. Fila. Porque Deus deu uma estratégia. Deus deu uma estratégia. Talvez você está hoje aqui precisando de uma estratégia. Deus mudou a tua vida, você já foi do mundo, você já fez coisas erradas, você ia para a balada e hoje de repente você está aqui meio sentadão, achando que está sentado, salvo, satisfeito. Sabe, o Senhor clama por uma geração que chora, que grita por Ele, que precisa de estratégias, amém? Estratégias. Eu adoro quando Deus me coloca em lugares muito doidos, quando Deus me põe em cultos ecumênicos, como eu amo fazer culto ecumênico. E o cerimonial me liga e fala assim, você pode fazer um culto, a parte evangélica do culto? Eu falei assim, posso. Aí eu adoro quando fala assim, você tem alguma exigência? Eu falei, eu tenho, eu quero ser o último. Aí me põe de último, aí eu corrijo tudo que os caras falaram e sai correndo. Bom demais, muito bom isso. O último eu pedi para os pais saírem dos lugares e abençoarem os formandos. E o ministro lá, católico, o outro lá, o espírito, ficou olhando para mim assim. Falei assim, sai do seu lugar, ora pelo teu filho aqui. Quem é marido, ora pela esposa. Vai tudo prosperar, que bênção. Deus dá estratégias. Só que vem o último lugar. Elias levou Eliseu para o Jordão. Diga, Jordão. Qual que é a primeira cadeira, gente? E a segunda? E a terceira? Usando cadeira. Você nunca mais vai esquecer isso da sua vida. Quem é pedagoga vai concordar comigo. Isso aqui foi uma didática. Punk. Você é pedagoga? Você gostou? Eu inventei isso aqui comendo pão com manteiga de manhã lá em casa, acredita? Não estava estragado. Jordão é o lugar mais massa que a gente tem. Porque olha só, Elias, se você for ler em casa hoje o texto, 2 Reis 2, Elias pega Eliseu, 50 profetas, tenta imaginar a cena de Hollywood. Os 50 olhando para ele, olha, ele vai embora. Elias pega a capa, talvez a mesma capa que jogou sobre Eliseu. O rio abre, eles passam a seca, os caras ficam lá do outro lado. E aí chegam os dois, e Elias fala assim, meu brother, é o seguinte, chegou a hora. E pega uma carruagem de fogo. Agora imagina a cena, Eliseu, e do outro lado, 50 profetas. E os caras, cabeção, rodou. Quero ver você voltar para cá, vem nadando. Só que ele olha para o lado e vê a capa. Eu falei, Elias me deu o dobro da unção. Ele deixou a capa para mim. Ele pega a capa, põe na água, o rio abre, tá, e ele vai andando. É muito doido, não? Pastor, onde você quer chegar? Você, meu irmão, é um milagre ambulante.
Você foi feito para ser milagre. A gente acha que milagre é o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar, não é não. Sabe o que é milagre? Você está andando na rua, sentado do lado de alguém, falar do amor de Jesus, e aquela pessoa entregar a vida para Jesus, isso é milagre. Nós somos heroes, sabia que nós somos heroes? Estava pregando para os adolescentes disso. E nós somos heróis. O que é um herói? Uma pessoa normal com poderes sobrenaturais. Sou eu, cara. É você. A única diferença entre eu e o super-homem é que a sunga dele é do lado de fora. Nós temos poderes sobrenaturais, de orar pelas pessoas, elas serem curadas, de dar uma palavra de esperança para alguém, de orar por alguém. Esses dias eu estava, agora, domingo eu estava mal, gente, comendo um sanduíche na Avenida Litorânea, em São Luís do Maranhão. Tinha acabado de pregar o carro, vamos lá para a praia. Eu falei, cara, vamos mesmo, porque para nós que é do Goiás é bom demais esse negócio, né? E eu estou lá na praia, chegou um cara para mim vendendo umas estruturas de prata. E eu falei, cara, é bonito demais isso aqui. O cara é hippie, doidão. E ele falou assim, eu estou sentindo que tu é crente. Eu falei, cara, eu sou pastor, como é que você sabe? Porque eu também era. E tem 11 anos que eu ando pelo mundo afora. Já fui no Suriname, fui em Guiana. Eu desiludi com esse negócio de igreja. Eu falei, cara, eu estava lendo a Veja dessa semana, fala que mais de 30% de evangélicos estão desiludidos com a igreja e estão sendo crentes dentro de casa. Você faz parte dessa turma. Só que eu tenho que acreditar na igreja. A igreja é igual a Arca de Noé. Noé pôs os animais, os filhos dele, todo dia o animal fazia cocô, ficava fedendo, tinha que limpar. Não é assim? Imagina um cocô do elefante. Já viu no YouTube o cara que está com o elefante senta no cara, a cabeça dele entra no ânus do elefante? Digita lá no YouTube, a cena é impressionante. O elefante senta na cabeça do cara, velho. Fiquei imaginando depois, ele tirando do nariz, misericórdia. Hã? Deve fazer bem papel, né? Tomara que não, senão vira moda. Já pensou? Mas sabe o que eu entendo da Arca de Noé? Tinha vida fora da arca, gente? Não tinha vida fora da arca. Só tinha vida dentro da arca. A igreja tem defeito, mas só tem vida dentro da igreja. Eu acho que em Goiânia, não estou falando daqui não, estou falando de todas, as pessoas pararam um pouco de converter. Eu acho que a gente está brincando mais de gira-gira. Pastor confronta ali, emburrei, eu vou para outra. Ah não, aqui eu não gosto de campanha não, eu vou para aquela lá que é assim, não gosto de célula não, eu vou para de PG, não, e fica, gira. E ninguém prega para ninguém. Eu estou batendo de frente lá na igreja. Se em um ano uma pessoa aceitar Jesus lá na minha igreja e ela não virar um pregador, nem que seja para árvore, se for uma menina para Polly Pocket, ela vai ser um crente sentado no banco. Estou tão feliz aqui. Vai ficar lá sentado. Nós somos milagres ambulantes. Nós temos um propósito de Deus ter nos colocado nessa terra. A gente está aqui para pregar o evangelho, para manifestar a glória de Deus. Eu tenho que fazer Rio Abreu todo dia na minha vida. A frase da minha vida é: eu faço loucuras por Deus e Ele faz loucuras por mim. Essa é a frase da minha vida. Eu adoro viver loucuras. Eu adoro rapelar minha conta e dar oferta quando Deus fala comigo. Eu adoro quando o Senhor fala comigo: vai em tal lugar, eu estou te mandando ir lá. Como é massa, como é bom. Esses dias eu fui pregar no céu, casa do estudante universitário. Pode ser tudo, menos o céu. Não é? Quem já foi lá sabe. Mas está uns 6 doidos indo lá para a igreja agora. E os caras olhando para mim: o que esse cara está fazendo aí, velho? E eu com a Bibliona lá: é nós, estamos aqui. Foi aqui que eu formei e aqui que eu vou pregar. Jordão, é o dia do milagre. Eu acho que Deus olha para a gente às vezes e fica rindo da gente. Eu acho que Deus olha para mim e fala assim. Porque Deus sempre age aos 45 do segundo tempo, já viu? A gente ora e Deus está lá. Vai, ora mais um pouquinho aí, rapaz. Estou te lixando. Aí Deus fala assim. Aí eu falo assim: não vai acontecer. Ano passado eu tive uma experiência muito engraçada com Deus. O cara me chamou para pregar no congresso numa igreja. Foi uma Assembleia de Deus. E aí sabe quando você olha seu guarda-roupa assim? Aquele problema de mulher, sabe? Pô, eu não tenho roupa. Não é assim, mulher é assim, né? E eu acho que esse trem pegou em mim. Eu olhei: pô, meu terno está muito velho. Um terno, 2 ternos. Não, esse não serve mais, eu engordei. Eu também tenho esse problema. Esse aqui não serve. Aí eu sentei na cama e falei assim: Deus, Deus, move o céu aí, pai. Esse mês não dá para eu comprar um terno, não. O terno é caro. E o Senhor me chamou para aquele lugar. Joguei a culpa para Deus, né, gente? E aí tocou meu telefone no outro dia: pastor, você pode ungir um restaurante no Flamboyant? Eu falei: posso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu sou homem, né? Não sou anjo. E eu maquinei o mal no meu coração. Eu falei: cara, eu vou lá no Flamboyant, eu vou ganhar um terno. Deus está me levando lá no Flamboyant. Eu vou ungir lá a loja do restaurante do cara e vai falar assim: agora eu vou te dar um terno. Deus está falando comigo.
E eu orei lá no restaurante, e no final eu falei, graças a paz, irmão. E voando, né, aqui dentro. Ele falou, obrigado, pastor, Deus abençoe. Aí eu fui andando. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu fui carnal demais, Deus, eu nasci só para cumprir teu propósito, eu viajei, eu projetei, aí eu sentei no banquinho, aí um irmão da minha igreja que estava comigo falou, pastor, eu preciso ir trabalhar, mano, vai na paz, eu estou precisando ficar sozinho mesmo, pastor, mas você precisa ir naquela loja ali, que tem um vendedor, que você precisa orar por ele, cara, pensa, a loja, né, eu não lembro o nome da loja não, mas a loja de terno, o manequim fez até assim para mim, ó. Eu falei, cara, Deus está curtindo com a minha cara agora, né? Agora eu vou orar na loja de terno, e o cara vai mandar um beijo para mim, obrigado pastor, eu vou para casa. Deus, eu mereço ser tratado, eu mereço, me bate Deus. Cheguei lá, e aí cara, eu sou o pastor André, murcho, eu vim aqui orar por vocês, Deus mandou, o irmão mandou ali, eu vim aqui, quem é o fulano? Oh, sou eu pastor, o que você está precisando, meu irmão, você está com problema? Eu vim aqui para te abençoar. Ele falou, pastor, não tem problema nenhum. Eu falei, então desculpa, eu estou indo embora. Pastor, a única coisa que eu preciso fazer é fazer a barra da sua calça. Porque uma semana atrás passou uma pessoa aqui, da sua igreja, e comprou o terno mais caro da loja, e falou, esse é para o meu pastor. E aí eu falei, quando? Ele falou, uma semana, não tinha nem acontecido o convite ainda. Agora pensa o cabeção sentando na cadeira do flamboyante, chorando, e o povo passando, pensando que eu queria me matar, né? E eu chorando assim. Eu acho que uma velhinha parou e ficou olhando para mim e falou assim, tadinho desse jovem, deve estar drogado, ele usou droga, né? E eu estava assim, sabe o que eu estava falando? Jesus, me perdoa, eu estou com uma vergonha do Senhor, eu tenho uma vergonha de Ti. Eu confiei em mim mesmo, eu pareço aquela historinha do discípulo e do mestre que estava andando, né? Eu estava lendo no livro do Bernardinho, transformando suor em medalhas, em ouro, sei lá. E eu estava vendo lá, que ele contando a história que passou o mestre, e o mestre com o discípulo chegou numa tapera, e estava a taperinha. E aí ele falou, bateu na porta, eu quero água. Aí veio o velhinho, trouxe aquelas latinhas de extrato de tomate, bebeu a água. Meu senhor, o que você faz para viver? O velhinho, eu tenho uma vaquinha, eu tiro o leite da vaquinha, faço queijo e vendo queijo. Tá bom, meu senhor. Aí o mestre foi andando, viu a vaquinha na beira do abismo, e falou para o mestre, para o discípulo assim, ó a vaquinha deles, é mesmo mestre, chuta ela, chuta a vaca. Aí ele empurrou a vaca caiu e morreu. Mestre, você está doido? Era tudo que eles tinham. Anos depois, passam os dois lá mais velhos, né? O mestre e o discípulo, e tem uma mansão. Uau! Toca lá o interfone com câmera, vem lá o James, né? O mordomo. Cadê aquele velhinho que está ali sentado na cadeira de balanço, um cara de smoke com jornal, lendo jornal. Falou assim, peraí, o que aconteceu? Ele falou assim, há muitos anos atrás, a única vaquinha que eu tinha morreu. E eu pensei, preciso viver. Fui plantar e comecei a colher e a vender e a ganhar dinheiro. E passei a investir dinheiro. Porque aquela vaca morreu. Eu estou rico hoje. Você sabe o que é o Jordão na nossa vida? É quando a gente acha que precisa de alguma coisa para viver e isso está nos afastando de Deus. E eu preciso fazer só, abre para lá, deixa eu andar para cá. Traduzindo aqui, apertando a tecla SAP. Meu irmão, chuta a vaca. Chuta a vaca, meu irmão. Aquilo que te atrapalha, que te impede, chuta a vaca da sua vida. Chuta. No dia que eu fui chamado a ser pastor integral, eu era diretor de uma escola. Eu cheguei aonde eu queria. Mas Deus falou comigo, sai daqui. Esses dias um irmão perguntou, pastor, aquele dia foi difícil? Eu falei, cara, foi o dia mais fácil da minha vida. Foi o dia mais fácil da minha vida. Eu estava indo para o centro da vontade de Deus. Tá, tive luta, passei às vezes dificuldade, guerra espiritual, mas ali no meio do furacão, o Senhor estava comigo. Diga, Jordão, é o dia do milagre. Diga, é o dia que para que eu possa sentir a mão do Senhor. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. Sobe aqui o MTV. Foi assim que você falou, cara. Sabe o que Deus espera de nós? Jordão todo dia. Diga amém. Esses dias eu estava vendo Altas Horas e estava lá o Rodolfo Abrantes. Não sei se você assistiu essa entrevista. Eu sou fã do Rodolfo. E Rodolfo já esteve lá na igreja, encontrei com ele em janeiro em São Paulo. Eu sou fã dele. E ele foi falando, né? O Serginho Grossi espetando ele, né? Eu acho o máximo quando vai um cara crente assim na televisão, eu adoro. E ele falou assim, Rodolfo, por que você entregou a vida para esse negócio aí, né? De servir a Deus? Ele falou,
A única coisa que eu podia fazer por aquele que entregou a vida por mim. Aí eu, quebra o cara. Aí depois o cara perguntou assim: Rodolfo, você não acha que maconha é a droga da paz? Aí ele falou assim: rapaz, tira a maconha do maconheiro para você ver, você vai ter paz. Vai ter que quebrar prato, dar murro. Mas o final, entra no YouTube, no final do programa, cara, eu arrepiei. Serginho Grossi pega o microfone e fala assim: aqui está um cara cheio de convicção. Oh, é meu herói! É isso que o evangelho precisa, de jovens que vivem um Jordão todo dia cheio de convicção. E eu queria orar por você sobre isso. Como é que está a sua vida com Deus? Você está em qual estágio, qual cadeira aqui na dança das cadeiras? Você talvez está precisando hoje de Gilgal, de arrepender de algumas coisas e começar de novo e parar de olhar para trás. Igual um jovem que me procurou esses dias e falou assim: pastor, eu tenho um problema. Eu sou ministro de louvor lá na igreja. Eu falei: é mesmo? E aí? Pastor, domingo eu canto Poderoso Deus. Olha só que loucura isso aqui, bicho. Isso aqui é loucura. Na segunda eu transo com ela. Na terça eu peço perdão, porque na quarta eu tenho que ministrar louvor. E na quinta eu escorrego de novo. Pastor, eu estou escondido aqui. Você pode tirar esse demônio de mim? Eu falei: meu brother, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dizer. Qual é a boa, pastor? Isso não é demônio. Qual que é a má? Você é um vagabundo. Você é a vergonha da nossa classe. Você é um crente que gera vergonha no reino espiritual. Satanás te vê e dá risada, ele rola no chão. Eu falei assim: mas eu posso fazer alguma coisa por você. O que, pastor? Te matar! Mas eu não vou fazer isso porque senão eu vou ser preso. Porque como é que pode você pegar a bandeira de Jesus? Você está precisando de arrependimento. E esse cara ajoelhou chorando. Eu falei: chora mesmo? Chora! Pensa, ele está lá, poderoso Deus. No outro dia, em pecado. Imagina o cão, Satanás banguelo rindo dele. Cara, quando o reino espiritual olha para mim, sabe o que eu quero que eles vejam em mim? Sem falar, o Anderson Spider Aranha. Sem falar, porque ele fala filho. Sabe o cara, eu quero que eles olhem para mim e falem assim: cara, olha lá, Senhor, tu és minha rocha. Senhor, eu só tenho a ti. Como é que o reino espiritual te vê? Talvez você está precisando renovar a tua aliança de Betel. O que é isso? Encontrar com Deus todo dia. Talvez você está precisando de estratégias para a sua vida. Estratégias. Deus me deu uma estratégia. Eu adoro adolescentes convertidos e apaixonados por Deus, jovens loucos pelo Senhor. E um dia eu pedi para Deus: Deus, me leva onde for, para o vento, mas eu quero levantar uma juventude. É isso que eu só presto para isso, Deus. Eu pedi para Deus. Esse final de semana, em 5 dias, eu preguei umas 7 vezes. Eu atravessei o Brasil pregando. Mas eu pedi isso para Deus. Peça para Deus o que você quer da sua vida. Mas talvez você está precisando de um milagre hoje. Faz muito tempo que você não sente a presença do Senhor. Faz tempo que você não fala em línguas. Faz tempo que você não sonha. Faz tempo que Deus não fala com você. Faz tempo que um profeta não fala nada. Esses dias um profeta foi orar por mim. Eu falei: e aí, o que você tem para me dizer? Ele falou: não tem nada para dizer. Eu falei: estou mal demais. Fala alguma coisa. Aí ele falou assim, aí me deu um tapa na cara. Ele falou assim: servo, eis que te digo e te falo. Com você eu falo dentro do teu quarto. Aí eu falei assim: desculpa a vergonha que eu passei. Se você hoje está longe de Deus aqui, eu queria te chamar aqui à frente. Eu quero orar por você. Independente se é líder na igreja, se não é. Tem líder que está longe de Deus também. Tem pastor que está longe de Deus. Esses dias o pastor falou para mim assim: cara, tem uma semana que eu não leio a Bíblia. Eu falei: cara, a ponte está ali, ó, pula dela hoje. Pendura a chuteira. Ah, mas eu corro demais. Então corra menos. Corra menos. Tem alguém que tem coragem de vir aqui na frente e orar por você? Eu vou orar por você. Eu quero que você se aproxime do Senhor. Ele está te chamando hoje. Amém, queridos. Obrigado, viu? Vocês são corajosos. Vem cá. Amém, querido. Glória a Deus. Vamos cantar aí, cara. Vamos lá. Enquanto a galera vem, quem quiser vir aqui, eu quero orar por você. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Estou te esperando.
Vem cá, deixa eu orar por você. Jesus, Tu és o meu Oh valor. Deus, é verdade, é verdade. És meu Salvador. Oh Jesus. Meu maior amor. Fala para o Senhor que você quer se aproximar dEle, que você quer ser cheio do Espírito Santo, que você quer voltar a ser o que você era antes. Pode chegar aqui para frente, querida. Só chega aqui, o pessoal está vindo. Vem cá. Oh Jesus. Convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de Ti. Negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz, Senhor Jesus, e seguir-te, meu Jesus. Senhor, aqui está a geração que aceita o Teu chamado. Aleluia. E que precisa de algo hoje, Pai. Obrigado que o Senhor me trouxe aqui. Obrigado porque temos lutas nessa terra. E temos lutas para consolar os irmãos. Senhor, eu apresento esses jovens diante do Senhor. Eles estão pedindo algo para Ti que eu não posso suprir. Talvez estão precisando sentir Tua presença dentro do quarto. Estão precisando tomar decisões muito sérias. Estão precisando, Senhor, abdicar de coisas nessa vida. Se sentem amarrados a práticas desse mundo. Mas Tu és soberano, Tu és o mais importante. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu invoco o Teu nome digno de ser louvado. Estenda a Tua mão sobre eles, ó Pai. Tira toda angústia, toda tristeza. E que hoje seja um dia novo. Um dia cheio, ó Pai, da Tua presença. Que o Senhor coloque eles em lugares. Queridos, eu quero te dizer, o Senhor vai colocar vocês em lugares aonde vocês serão bênção, aonde pessoas que nós, pastores, às vezes não podemos estar lá, vocês vão ali estar para ser canal de Deus. Canal de Deus. Em nome de Jesus. Lembre-se desse dia. O dia que você renovou, que você falou: Senhor, eu quero ser um milagre ambulante. Eu quero andar para todos os lugares para manifestar a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu? Fica firme nessa fé aí, tá? Em nome de Jesus. Amém. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim.